Olá, pessoal. Estamos no pessoal, não, né? Apareceu o YouTube. Apareceu o YouTube, só porque eu falei do YouTube. Aí já pode ser um... Já pode cortar. Reels. Já corta. Então vamos lá. Ei, tá boa. Vai começar. Vamos? Pode ser chegar. Então, meninas, estamos no nosso primeiro episódio do nosso podcast tão desejado e planejado. Pode ser chegar. Vamos começar hoje falando um pouquinho sobre a gente, né? E antes de falar propriamente do episódio, acho legal a gente se apresentar para as pessoas conhecerem a gente, saberem quem somos, por que a gente chegou até aqui, né? Então, começa a Aline. Eu sou a Aline, eu sou capixaba, hoje moro em Macaé, uma cidade, né? Vamos imaginar que muita gente vai ouvir esse podcast no futuro, né? Do Noroeste Fluminense. E eu sou médica, ginecologista obstetra. E a minha paixão, assim, de vida agora, né? Há um tempo é trabalhar com o que a gente chama hoje de nascimento respeitoso, né? Que no Brasil ficou conhecido como humanização do parto e do nascimento. E atualmente estou tentando agora, quero muito planejar uma gestação. E acho que esse podcast, vocês vão entendendo aí que a ideia eu acho que está surgindo também um pouco disso, né? Acho que o desejo de ser mãe fomenta, assim, na gente ideias, né? Sonhos, assim. E a ideia é a gente ir se apresentando como o desejo de gestar, né? Isso aqui é um filho que está nascendo agora. Um filho. Hoje a gente veio num trabalho de parto meio assim, não foi nada combinado, não conseguimos nem vir juntas, né? Mas é isso, estamos aqui. Luísa, quem é você? Então, meu nome é Luísa, eu sou mineira, moro em Macaé faz 8 anos. Sou mãe de 2 meninas, cheguei em Macaé, assim, recém-pediatra e engravidei da Manu, depois, 11 meses depois, estava grávida da Rafa. Isso já mudou muito o meu olhar para pediatria. Antes o comportamento das mães, eu falava, gente, mas por quê, né? E agora eu entendo tudo, cada puerpério difícil, a cada desespero com cólica, isso tudo agora mudou, assim, né? Assim, eu tenho muito mais acolhimento, então acho que... E aí, nesse meio disso tudo, há 2 anos conheci a Aline, venho vivenciando mais os partos respeitosos, assim. Eu queria até falar depois, acho que para o futuro, sobre o dia que a gente se conheceu. Que eu acho que a parturiente, né? Esse bebê que nasceu, acho que a pessoa vai até ouvir nosso podcast. Vai, com certeza. Foi muito, muito emocionante, assim, o dia. Foi um dia muito bom para mim também. Então, desde então, eu e a Aline, toda vez que a gente se encontra, a gente fala muito e a cabeça fica no burburinho, assim. Então, muita coisa... A visão, assim, de mundo mudou também através dos partos, assim, não só a visão de partos, mas de mundo mesmo, assim, né? E acho que esse podcast vem pra gente lacrar pensamentos parecidos, assim, né? De um olhar individualizado. Surgirem novas ideias, como você fala, isso, né? Devaneios. Nossos devaneios, né? Eu acho que vai ser um pouco das nossas conversas de café, de nossa vivência, assim, né? O que tá na ciência, mas o que cabe um pouco na vida real e o que a gente isso aí, como uma vez eu escutei, que é humanizar a ciência e a gente vê o que cabe, o que dá. Então, acho que o podcast vai ser vem tomar café comigo aqui, né? Pode ser chegar. Pode ser chegar. Tá na sua vez, Ana. Então, eu sou Ana Paula, trabalho com nutrição há alguns anos, nutrição materno-infantil especificamente, e acho que já está todo mundo meio que entendendo a nossa conexão, do nosso universo. Tenho 3 filhos, um bebê recentemente, recente, que já vai fazer 1 ano, passou tão rápido. E é isso, assim, esse universo da materno-infantil me trouxe mudança na vida, né? E essa mudança na vida vai fluindo. Uma pessoa muito querida fala muito para mim que algumas coisas saem pelos poros algumas vezes, e a maternidade faz isso com a gente, né?
de sentimentos, conhecimento, vivências. A gente quer espalhar isso para outras pessoas viverem como se a gente quisesse que todo mundo tivesse a mesma coisa que a gente está tendo. E eu acho que o podcast é um pouco disso, né? A gente poder dividir com outras pessoas o que tem de bom e o que tem ruim da nossa vivência, mas que pode acrescentar em alguma coisa, para a gente aprender com a experiência do outro e poder trazer um outro olhar, talvez, que a pessoa está dentro daquele universo, não está conseguindo enxergar. Né? Então, acho que a gente podia, assim, já que todo mundo se apresentou agora, falar um pouquinho de por que a gente quis começar esse podcast, de onde surgiu essa vontade mais evidente, assim, né? Assim, a gente... Foi até difícil a gente chegar, assim, como a gente começaria a falar, né? Para as pessoas que vão nos ouvir. E hoje aqui, chegando aqui em cima da hora, eu falei, gente, eu acho que eu pensei, assim, numa maneira de sintetizar, né? E até o que me fez, assim, na primeira vez que eu falei com a Ana Paula, né, no telefone, sobre uma paciente, eu falei, nossa, eu acho que ela entendeu tudo, né? Assim, até o jeito de falar de uma gestante com uma gestante já mostrava ali que tinha um outro olhar, né? E foi o que aconteceu quando eu conheci Luísa, né? A gente estava num parto foi um parto mais arrastado, mais longo, que teve um vácuo extrator, que já é uma coisa, todo mundo, vamos falar de muita coisa sobre parto aqui, mas e a maneira, né, de você se portar, que já era um pouco fora da forma, né? Mesmo sem você ter aquele título ali, né? Isso aqui vai ser um parto humanizado, né? E aquilo. E aí foi o que eu percebi, que todas nós temos em comum é o olhar, né? É uma tomada de consciência de que o nascimento, né? Gerar uma vida. Então, desde a gestação e quando você vai colocar um novo ser no mundo, esse é o momento que a gente considera único, né? Sagrado. E acho que é o que nos une, assim, uma mesma mentalidade. Muita gente, assim, que acho que temos muitas pacientes em comum, a gente vive numa cidade pequena, até começou a estudar, se enamorar do tema, né? Humanização do nascimento, que é como esse movimento ficou conhecido aqui no Brasil. E aí houve, né, um expoente desse movimento, que é um obstetra francês, chama Michel Audin. Ele tem essa frase, né, que para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer, que na verdade existe um grande movimento hoje no mundo de muita gente que está estudando, né, olhando para a forma como uma nova vida chega ao mundo. E os antropologistas, tem muita gente renomada no mundo, existem muitos livros, e a gente vai pincelar alguns aí ao longo do podcast, que falam que a maneira como você trata o nascimento diz muito respeito a como aquela sociedade se comporta, né? Então, a nossa forma de nascer hoje, né? A maioria dos bebês nascem cheios de rituais, de procedimentos, protocolos, de partos regados de muitos procedimentos sem nenhum tipo de evidência científica de que sejam benéficos, mas tornando o parto ainda um nascimento muito violento. Isso, na verdade, é reflexo da sociedade que a gente vive. Então, existe o entendimento de que esse momento, né, de nascer é um ritual de passagem, né, na vida do ser humano, né? Então, isso marca tudo, aquela vida. E acho que é por isso que a gente também se conecta, né? Porque uma está lidando ali com o início da vida, né? O bebê, as primeiras conexões, a formação do psiquismo do bebê, né? Na sua relação com a família. A Ana tem esse olhar, né? De saber que desde a nutrição, desde o aspecto intraútero, a saúde materna vai ter repercussão lá na vida futura. E os estudos de antropologia mostram isso, né? Que por isso que a gente fala tanto sobre o que está em torno do nascimento, porque existem aspectos que estão relacionados à nossa vida toda, que são muito regidos pelo que acontece ali durante a nossa vida intraútero, né? Que vai além do parto em si, né? Que vai além disso. Falar dessa questão da humanização do parto, do momento do parto, da escolha da via de parto, da equipe de parto, mas pouco se fala, né, sobre a preparação para engravidar, sobre a saúde durante a gestação, sobre a saúde do bebê nos primeiros anos de vida, né? Então, acho que talvez essa conexão seja, assim, os primeiros momentos da vida do bebê, começa quando e vai até quando? E que impacto que isso traz para a sociedade? Até quando?
a gente vai saber o reflexo do que a gente está vivendo hoje daqui a alguns anos à frente. O que a gente está vivendo hoje é reflexo do que nossos pais, nossos avós viveram há alguns anos atrás, né? E antes a gente não sabia disso, né? Mas hoje existem pesquisas, então mostram que alguns genes realmente, né, eles podem ser silenciados ali intraútero, outros acentuados, né, se expressam mais. Então, isso diz muito a respeito à formação, né, do nosso desse psiquismo, da saúde física, né, e fala muito do nosso comportamento mamífero. Então, e a ciência hoje está validando tudo isso aqui que a gente está falando, não é um devaneio, né, uma loucura, vamos valorizar, não. Então, eu acho que o que nos une é isso, né, é encarar, assim, saber que tudo tem um começo, né. E a melhor forma de você agir, né? Eu vejo, às vezes fico com pena do pediatra, que você já pega lá na frente, né? E eu me sinto assim, poxa, eu tô pegando aqui no meio, né? Como obstetra, né? Eu vejo a grávida e eu sei que aquele momento ali, aquelas 42 semanas, são uma janela, assim, de oportunidade que você tem de impactar, assim, a vida daquela mulher, né? Aquela relação dela com aquele bebê. E como que a gente tem responsabilidade. E por isso que eu penso que o podcast, a gente vê como o que o Michel Adam fala, né? Algumas pessoas, elas têm essa capacidade de tomar uma nova consciência e elas têm quase que uma obrigação, né? De perpetuar isso para as outras pessoas. Falar, olha só, a gente descobriu que tem muita coisa que está validada pela ciência. Isso aí. Mas a ciência, ela é mutável, né? Muita gente... Até a década de 60, os médicos faziam, né? Coisas, o que veio da minha cabeça. A medicina era baseada, provavelmente alguém aqui, até dos meninos que estão aqui gravando podcast, escolhe um médico para, assim, alguém mais experiente, né? Um médico mais velho. E era assim, né? A medicina, a ciência era baseada na opinião pessoal. E depois veio o que a gente chama de medicina baseada em evidência, que é você estudar, né, aquela intervenção e ver o que acontece com ela, se ela é de fato efetiva. E vamos ver isso em grande escala, em 100 mil pessoas ao longo de 10 anos. É bom ou é ruim? E aí a medicina baseada em evidências começou a botar em xeque muita coisa que a ciência, né, fazia, falou, olha, isso aqui não é bom, não. Então, essa é a ideia da gente mostrar para as pessoas, olha, a ciência é mutável e nem sempre a gente vai acertar. Um conhecimento científico, a gente fala, faça isso. Daqui um ano eu posso falar, olha, como diria a Raul, né? Agora eu vou dizer o oposto do que eu disse antes. Gente, não é mais isso, não precisa dar fruta para o bebê. Então, e nesse sentido, a gente sabe que é importante valorizar o instinto materno, né? A experiência social, a experiência da família e valorizar isso. Então, as pessoas ainda estão muito cegas, né? A gente está num momento em que a ciência é muito... né? E eu fico muito preocupada como pediatra, às vezes, de tirar a maternidade da mãe. Porque, às vezes, se eu falar... Qualquer coisa que eu falar, eu posso causar uma insegurança imensa para aquela mãe. Então, se eu falar assim, não, isso está errado, aí... ali pode minar a autoestima dela como mãe, o instinto dela de estar fazendo certo, né? E na psicanálise o Winnicott fala isso, ele fala que a mãe já sabe pegar, ela já sabe dar o colo, ela já sabe fazer, você não precisa ficar ensinando como pegar, como fazer, né? Então, assim, lógico que acho que aqui a gente está baseada em evidência, mas nós não somos uma mãe, né? Não tem um protocolo para ser mãe, não tem um protocolo para ser grávida, não tem assim. A gente quer dar uma luz no caminho, mas a gente não quer ser aquele caminho reto, sabe? A gente não quer aqui, a gente quer muito mais o acolhimento, lógico que sempre procurando o melhor, né? Mas esse caminho reto, só pode isso ou só pode aquilo, acho que a gente está longe disso, né? Assim, a gente está aqui para iluminar, não para tirar a maternidade de ninguém. Eu acho que quando a gente levanta a bola para a individualização, é justamente isso, né? Para trazer leveza. Porque se tivesse um protocolo que servisse para todo mundo, qual é a diferença de um ser humano para o outro ser humano? Não teria diferença nenhuma.
Todo mundo se encaixaria no mesmo formato e você segue uma linha de produção, né? E o quão é importante a gente entender, assim, que uma ciência que vai funcionar com o humano não pode ter uma linha de produção única. O que funciona para a Luísa não vai funcionar para a Aline, não vai funcionar para a Ana, e isso não vai funcionar para todos os pacientes que entram no nosso consultório. Exatamente. E eu acho que uma coisa que a gente tem em comum, que todos os pacientes relatam, né, é a escuta. Diferente de muitos profissionais que o paciente já entra e é bombardeado de informação, a maioria das nossas consultas a gente passa em silêncio, né? A gente escuta mais para depois... Eu falo muito, né? Não, mas assim, normalmente a gente precisa saber o que falar, né? E para saber o que falar, a gente tem que ouvir. Porque senão a gente não fala nada. A gente fala o que a gente acha que é importante, a gente não entende o que é importante para aquele paciente. E com certeza nós três falamos muito nas consultas, com certeza absoluta. Mas depois de ouvir muito, né? E é isso, assim, acho que... E como a gente também não consegue... Como a gente ouve muito e demora muito, a gente consegue atender pouco, né? Mas aqui a gente tem o desejo, assim, de fragmentar como é que vai funcionar esse podcast, né? Vão ser conversas, a gente quer sempre colocar um tema principal. Então, a nossa ideia hoje era um pouco falar disso, né? Do início da vida, o porquê, né? Por que é tão importante, e começar a apresentar alguns conhecimentos científicos e fosforilar também entre a gente, né? Trazer o que a Luísa gosta muito de falar, isso, humanizar a ciência, né? Que nem tudo a gente explica, assim, pela ciência. Mas a ideia é transmutar isso, é que aqui a gente pode atingir muita gente, né? Hoje eu poderia ter atendido 5 pessoas e talvez uma gravação de podcast, às vezes eu consigo atingir 20. Então, nisso, nós não temos objetivo de ficar famosa, não, mas se a gente conseguir levar informação, e é isso, assim. Então, meninas, mas pode ser que as pessoas estejam escutando sem saber o que vai ser abordado aqui. Eu acho interessante a gente passar para as pessoas, assim, qual que é a nossa ideia, né? Somos 3 profissionais de áreas distintas e, ao mesmo tempo, conectadas. E, obviamente, a gente não quer usar esse espaço para falar somente de parto. A gente também não quer falar somente de gestante, a gente também não quer falar somente de bebê. Pode ser que a gente traga assuntos sobre sexualidade, rotina materna, rotina de sono, alimentação, medicamento, enfim. A gente quer trazer um pouco da nossa vivência com convidadas eventualmente, e convidados pode ser pacientes, então se prepara. Se você é nossa paciente e quer conversar com a gente aqui no podcast, você pode ser convidada. Pode ser um outro profissional que tem afinidade com a gente também, de temas atuais, inclusive um pouco antes do podcast começar a ser gravado, a gente estava falando de um tema super atual que tem incomodado a gente, mas a gente vai deixar em segredo por enquanto. E eu acho assim que todo o universo que está ao redor dos primeiros dias de vida, que inclui bebê, mulher, família, nome, né? E vocês podem esperar que vocês vão encontrar por aqui. Mas eu acho que para contextualizar esse início, acho que a gente tem que falar de nós enquanto animais, né? Mamíferos que somos. E é isso. Se a gente estivesse tendo essa conversa 1000 anos atrás, não haveria podcast, ou talvez no ano 3000, talvez a nossa conversa seria diferente. Então, isso é muito legal de falar, que a gente sempre nasceu, né? E se a gente está aqui, sua tataravó está aí, se você nasceu, sua tataravó nasceu. E como que era há 100 anos atrás? E volta um pouquinho, e há 200? E há 1000? E há 2000? Então, o início da vida, a gente fala assim, né? Tem um livro do Michel Adam que chama O Camponês e a Parteira. Se tem algum residente de obstetrícia que vai ouvir esse podcast, eu acho que deve ler. Ele fala que quanto maior o mistério, maior o medo. E o nascimento, né? Morte, nascimento, são eventos muito misteriosos para a gente. O início e o fim da vida são eventos que guardam ali, né? Um segredo, né? Um sagrado. Isso sempre fascinou a humanidade. Mas tinha poucos registros, né? Então, se você for uma mãe e quiser pesquisar, mas como é que é esse negócio? Como é que era antes? As mulheres sempre tiveram medo, né? E como é que é parto e ser mãe ao longo, né, dos anos, dos séculos? E isso é muito legal, né? Existe uma pesquisadora, né? Existem estudos, assim, do comportamento humano, que é a antropologia, relacionado com a sociedade.
E quando você vai comparar isso com quando você estuda a etologia, que é estudar o animal no seu hábitat, você começa a ver que tem muitas semelhanças, né? E ao longo dos anos, quando você vai estudar os estudos, os registros, né, da nossa história, você vê que o homem, ele tem um comportamento, né? Ele é um grande mamífero. A gente tem muitas semelhanças com outros mamíferos, com uma leoa, com um macaco, de comportamento. E aí esse episódio serve para quem é criacionista, evolucionista. A gente não vai falar de origem da vida, mas a ciência mostra que só que nós somos um mamífero muito especial, né? A gente tem algumas diferenças de um gato, de um cachorro, e o que nos torna muito diferentes é o nosso grande cérebro, né? Por isso que o humano, ele tem uma cabeça muito maior, assim, em relação ao corpo do que os outros mamíferos. E quando a gente estuda e olha para trás, a humanidade sempre tentou entender, assim, como que é esse relacionamento, né, do ser humano com o meio e com esse processo de nascimento, mas tinha poucos registros, assim, históricos, e os antropologistas começaram a estudar. E tinha poucos registros de que o parto, o nascimento, esse início da vida era um evento perigoso, que precisava de ter medo. Mas isso foi mudando à medida que o ser humano mudou. Se agrupou, né, em grupos, foi ficando sociável, foi dominando a agricultura, foi domesticando os animais. Isso também foi mudando o comportamento da fêmea e a relação dela com o seu filhote. E hoje, quando a gente olha para a antropologia, a gente vê que isso refletiu diretamente no modelo do nascimento. Então, o nascimento humano, que é o que nos fascina aqui, que vai reger as nossas conversas, ele acabou mudando, assim, ao longo dos anos, né, dos milênios aí, da passagem do tempo. E ele acabou sendo muito permeado também de rituais sociais, né? Então, se você olhar registros de povos, assim, muito primitivos, tem registro das mulheres sempre indo parir seus bebês completamente sozinhas, né? Tem algumas tribos que a mulher se isolava e bastava ela e o bebê. Em algumas culturas, a mulher ia levada pela mãe. Depois, com o passar do tempo, né? Em algumas outras culturas, a mulher era ajudada por outras mulheres a parir, alguém de uma tribo. E aí o ser humano foi mudando o comportamento, né? Não tinha nada, absolutamente nada de ciência. A ciência é muito nova, as pessoas têm uma fé cega na ciência de falar, a ciência tem há pouco tempo aí. E isso também foi mudando essa visão, né, que a gente tem. E isso reflete diretamente na maneira de você pensar a sua maternidade. E hoje, o momento que a gente vive do nascimento, e a gente convida todo mundo, assim, o que você pensa hoje sobre engravidar e parir, você enxerga isso na ótica de você. Então, a gente está falando aqui, provavelmente a maioria das pessoas que vão assistir são mulheres cariocas que moram em Macaé, Rio das Ostras, e a experiência delas de nascimento, de cuidar de um bebê, de amamentação, é guiada pela referência, pela vizinha, pela mãe, pela avó. Mas se você olhar para trás, uma lacuna no tempo, e sair daqui, se você estivesse olhando, conversando com mulheres na Índia, você teria uma visão. Então, o que eu queria deixar claro aqui existem comportamentos sociais que podem ditar o comportamento materno. O ritual do parto é um dos rituais que mais sofreu com esse estilo de vida. Então, hoje, esse parto que a gente conhece, né, de você estar grávida e vai ganhar o seu bebê num hospital, isso é uma situação muito recente, né? A obstetrícia é uma ciência muito nova, muito jovem. A gente tem 200 anos de obstetrícia. E 200 anos atrás, né? Sua tataravó, você sabe como que ela pariu? Então, hoje a gente enxerga esse modelo e com as mudanças sociais, né? E o modelo do parto também passou a ter muita mudança. Então, a mulher passou a sair do seu ambiente doméstico, né? E ir para um outro ambiente. E o que a gente sabe é que o parto é um evento totalmente primitivo, instintivo. Os modelos, né? A ciência mostra regido por um coquetel de hormônios que é produzido no cérebro. Então, as pessoas têm uma visão de que o parto é um evento que acontece na pelve, físico, né? O bebê vai sair por um buraco e é ali que vai acontecer. E não, todas as mudanças que acontecem, né, no corpo de uma mulher, o colo do útero dilatar, o útero contrair, o períneo se abrir, são ditadas por hormônios e suas conexões com a pelve, né? Por sistemas neurológicos, lá, o sistema nervoso simpático, parasimpático.
E isso está inscrito no nosso DNA desde o momento do nascimento. Então, ninguém precisa aprender sobre isso. Acho que a principal vai ser o nosso grande finale do primeiro episódio, né? A gente nasce para isso. E a nossa cultura vai nos polindo, né? Porque a gente tem muito medo desse processo tão, gente, completamente misterioso, né? E existe uma necessidade hoje de a gente controlar tudo. Então, hoje, né, nós ficamos super frustrados porque a gente já chegou aqui atrasada, né? E o tempo na nossa sociedade, o tempo é dinheiro. E uma das mudanças a interface que foi repercutindo no parto é isso. A gente não tem mais o tempo de esperar esse processo de parir. Virou uma industrialização, né? Processo industrial e Exatamente. industrialização do parto, né? Não, e escalando isso também, né? Porque não é só no parto, é na maternidade como um todo. Porque a gente não tem tempo, quando eu digo não a gente, nós, né? Mas assim, a gente enquanto sociedade, a gente não tem o tempo de esperar o tempo do bebê, a gente não tem o tempo de observar o bebê. Não, passou de 40 semanas, esse bebê tá passando da hora, né? Um dos grandes mitos, né? Assim, como assim, né? Então, existe uma cultura... Não, Ordem de despejo. Então, nascer, né? A nossa sociedade hoje, o protótipo modelo é você ver uma grávida indo para um hospital com aquela sensação de controle, ela vai como se estivesse indo fazer o check-in no hotel, arrumada, com hora marcada, com aquela falsa sensação de controle, vai ser submetida a um procedimento, vai fazer anestesia, vai tirar a sua roupa, né? E todos esses rituais, quando a gente começa a destrinchar, eles têm um simbolismo muito forte cultural. Desde o momento que a mulher tira sua roupa, seus anéis e entra no centro cirúrgico para ter o seu bebê, você já está descaracterizando aquela mulher. Quando o parto é um evento totalmente intuitivo e inibido pelo comportamento social. Então, o Michel Odan tem um centro de pesquisa em Londres, né, que chama Pesquisa em Saúde Primal, que começou a correlacionar assim, o parto dos mamíferos com o parto humano. E ele começou a notar semelhanças quando ele via partos muito fáceis acontecendo, porque a gente, como médico, a gente entra na faculdade aprendendo assim, olha, engravidar é um problema. O parto é um evento perigoso. Na verdade, eu acho que a nossa área da saúde, e eu já vi a Ana falando sobre isso, a gente é muito focada em doença, né? Sim, a gente é treinado para intervir. A gente, então, o hands-off é muito difícil para... Eu acho que eu não falo só de médico, não. Eu falo e eu não sei, assim, vou falar de Brasil, assim. O hands-off para o brasileiro é difícil para a enfermagem. Para o próprio paciente, né, Luísa? Porque o paciente já chega no nosso consultório querendo alguma intervenção. Imagina chegar no consultório e sair sem uma receita. E é muito complicado quando a gente vê a não necessidade de intervenção. Assim, a gente até estava conversando também em várias conversas sobre isso, né? A gente chegou num ponto de conhecimento, de segurança da nossa carreira, que a gente consegue falar, não precisa fazer nada. Só que a gente vê uma frustração. E, às vezes, o paciente vai pular para um outro profissional que vai ser intervencionista sem necessidade, simplesmente porque a gente não fez nada quando não era para fazer nada, né? E quando a gente fala Quando a gente está acreditando na natureza. Isso. Quando a gente fala de animais, a gente precisa observar. Eu gosto muito de pensar assim, nas pessoas que vão para o meio da selva e vão observar comportamentos de passarinhos, por exemplo. O que a pessoa faz? Ela pega um caderninho, um binóculo, senta e observa. Por que a gente não consegue fazer isso enquanto humanos? E aí vem um pouco a parte que a gente não consegue vem um pouco da introdução da ciência, né? Você coloca pessoas que vão ali, que são os gurus, né? O médico, a medicina, ela tem uma representatividade. A história da medicina também se confunde um pouco com a história da humanidade, porque a medicina, os primeiros médicos eram figuras masculinas, né? Então, a medicina, ela é masculina, ela tem um simbolismo, ela é um símbolo de autoridade, ela é mais um ritual, né? O médico sempre foi um semideus. E imagina, você treina uma pessoa que é para intervir na doença, porque a gente começou a ver que a natureza, às vezes, ela dá uns desvios, né? Por que às vezes algum parto não acontecia? Foi a história, né, da primeira cesárea que foi feita. Então, houve alguma necessidade e o ser humano falou, opa,
eu preciso controlar esse fenômeno porque ele não é controlável, ele pode dar errado. Mas essa não é a regra. A regra da natureza é que, na maioria das vezes, ela mesma se organiza. Mas quando você começa a estudar, a ciência nos ensina a estudar o que é o anormal. E muitos profissionais vão estudar, vão passar uma faculdade inteira, um nutricionista, ele vai aprender a tratar os desvios da normalidade. Uma desnutrição, uma anemia, o pediatra vai aprender a tratar infecção de via aérea, pneumonia. Entubar, e fazer tudo. E a doença. Mas o menino ali normal dá medo. Oh, gente, como que assim? Como pode ser tudo bem, né? Como é que pode ser tudo bem? E porque isso aí começa a mostrar a nossa fragilidade. Porque imagina, e aí no parto tem muito isso, né? O obstetra, ele aprende doença, ele aprende a fazer uma cesariana para salvar a mãe e o bebê, ele aprende o parto que tem alguma alteração. Quando as estatísticas mostram que 85% das gestações e do parto, a gente não precisa fazer nada. Esse bebê vai nascer com assistência, sem assistência ou apesar da assistência. Imagina o quão frustrante é. Você treina uma classe social para tratar dos problemas, elege eles como um deus e ele vai agir, ele está diante de uma mulher para parir, que na maioria das vezes vai ser um evento absolutamente fisiológico, e como que ele vai se portar, mostrando, eu estou aqui diante de vocês, vocês estão para parir, e eu saber que na maioria das vezes eu vou ser completamente inútil. Então, esse é o embate da ciência e a maneira, né, como a saúde, né, a ciência se organiza no mundo. Você coloca, você precisa criar um motivo para justificar a presença de um médico, a presença de um pediatra com um bebê. E as pessoas começam a se cercar desses rituais, né? Da mesma maneira que o ritual do nascimento, a mulher ela vai se cercar de algumas coisas para se proteger. E o parto, nesse sentido, né, ele ativa uma cascata ali de hormônios, uma conexão da mãe que faz a mãe sentir quando existe perigo ou não. Mas o médico, ele vai se sentir, imagina, inútil. Inútil, não tem outra palavra. Inútil. E esse é o problema. E por isso que, quando você muda o entendimento sobre a fisiologia do nascimento, da parturição, da saúde humana, do desenvolvimento de um bebê, você cria um atrito social. Então, agora você é treinada para dar o diagnóstico de doença, Luísa. E na maioria das vezes você vai lidar com crianças com desenvolvimento saudável. E isso é muito frustrante para a gente, né? E para a sociedade, né? Porque, de certa maneira, tem outras coisas, né, que levam uma mulher aí, né, no pediatra. Ela Aline, quer uma resposta. Muito importante você falar isso. Eu não queria deixar de falar o que eu vou falar agora. Eu acho que toda essa sua fala está cada vez mais em foco porque as pessoas estão cada vez mais distantes de si mesmas. Elas não reconhecem seus próprios ciclos e seus próprios rituais, não conhecem seu corpo. Está tudo bloqueado, tanto em relação à psicologia, quanto à parte fisiológica, a parte hormonal. Um exemplo, por exemplo, né? Cada vez mais cedo as meninas começam a tomar anticoncepcional. Elas não conhecem nem os seus ciclos como mulher. Não sabe a diferença da atuação de um hormônio no seu ciclo menstrual. Você pergunta sinais de ovulação, não conhece, não percebe, medo, né? Por medo. E a mãe, desde o momento, né? Eu costumo pegar muito isso. A mãe leva a filha quando ela tem a primeira menstruação, ela leva a filha no ginecologista. E eu pergunto, se a sua filha menstrua e você leva ela no ginecologista, você está ensinando para ela que, olha, quem entende disso, da menstruação, quem entende do seu corpo é o médico. Mas, na verdade, menstruar é um evento natural. Fisiológico. Então, você não precisa de um médico. Então, como a gente se comporta, né, como profissional da saúde reflete como é a sociedade. Uma sociedade insegura que também precisa delegar alguém, né, o controle das coisas, assim, o desconhecimento. Então, acho por isso que são as duas coisas juntas. E devaneando, assim. E aí o parto, como passou o médico precisou justificar o fato dele estar ali. Então, o parto passou a ter muitas intervenções, inclusive medo. Foi daí que surgiram, né? Muitas práticas que hoje foram consideradas durante anos rotineira e muita gente ainda acredita que elas são necessárias. O exemplo clássico é cortar a vagina da mulher, né? O que a gente chama de episiotomia, que hoje é um procedimento proscrito, que não tem nenhum tipo de validação científica, mas a grande maioria das pessoas ainda entende que não, mas
Se o médico fez isso, era porque era necessário. Você fala, gente, volta 2000 anos atrás. Existia tesoura, lâmina na natureza, né? Alguém estava ali. Então, se a natureza fez um processo que precisava de fazer um corte com instrumento cortante, a natureza mesmo ia ter instrumentos cortantes na natureza. Ela iria prover. E essa dicotomia acabou dando contornos, né? As próprias intervenções que foram surgindo para justificar, para validar esse nosso distúrbio, foram criando um processo, né, de nascimento, de início da vida muito traumáticos. E corridos, né? Nascimentos corridos, assim, com a nossa vida corrida. Tem tudo a ver. Então, inclusive nascer com hora marcada tem tudo a ver com a nossa vida, né? A gente não tem tempo. Imagina, né? Na nossa cidade, muitas mulheres têm maridos que embarcam. Como assim eu vou esperar o momento que o meu bebê vai nascer? Mas e se o pai não estiver aqui? Ora, isso é um problema social, isso não tem a ver com a saúde desse bebê. E aí, quando você começa a se debruçar sobre a ciência e entender, olha, o parto é um fenômeno que quem deflagra é quando tem uma harmonia ali. A mãe está com a parte hormonal e neuronal pronta, isso vai ter uma comunicação com a placenta, e se o bebê estiver maduro, ele vai começar a liberar um hormônio que é o corticoide, aquilo vai ativar uma cascata de hormônios que vai liberar substâncias que vão começar a tirar os líquidos do pulmão do bebê, e isso vai interferir, vai deflagrar contrações uterinas, isso vai virar um parto. E durante esse processo, esse bebê vai terminar o amadurecimento do sistema gastrointestinal, dos pulmões, o sistema imunológico. E quando as pessoas começam a entender isso de novo, algumas pessoas são tocadas, mas nem todas, né? Eu falo que o conhecimento científico só não basta, né? Porque a gente pode abrir aqui e falar, e muita gente vai falar, eu entendo, mas eu não estou disposto a isso. Tem que estar muito disposto, né? A se render ao fato da vida não ter controle nenhum. É por isso que Diego falou, a gente estava sentada e aí meu marido falou com a Aline, humanização é parto vaginal. Aí a Aline, pelo amor de Deus, não é isso, né, gente? Na verdade, eu acho que o que a gente está falando aqui é observar, ter tempo, tanto para a questão do parto, o quanto a gente não é distante da natureza, a gente faz parte da natureza. E quando a gente observa a natureza e quando a gente vê que, cara, dá para parir, né? A criança vai se desenvolver. E o que às vezes eu vejo muita ansiedade no desenvolvimento da criança por causa da intervenção. Como assim eu não vou intervir no desenvolvimento do meu filho? Ele vai ficar atrasado. E aí é isso, né? Como é que a gente tem como melhorar? E parece que é criar um ser humano além, né? Especial, no sentido, não especial todos somos, mas assim, tem que ser diferenciado, tem que ir além, tem que ser mais produtivo, uma máquina, né? Isso, nós, né? E vamos para a industrialização de novo, né? E quando que a vida começou a ser tão acelerada a ponto de que parto não tem que ser, né, agendado, programado, e quando que a vida começou a ser tão acelerada de que as crianças têm que ter um desenvolvimento na linha reta, ninguém pode fugir para os lados, e quando que a criança começou a comer e se já na logo primeira garfada não aceitou, meu Deus do céu, tipo, então é isso, né? Isso engloba outras coisas, né? O aspecto social, econômico, de licença maternidade, calendário de vacinação. Nada é simplesmente porque tem todo um redor, toda uma programação social e econômica por trás. E não necessariamente vai dar certo com todo mundo. E tudo isso, assim, eu acho que, na verdade, o nosso grande objetivo com essa nossa conversa é a gente poder dar a possibilidade do pensamento, da reflexão sobre o que é feito, para não virar um monte de máquina, né? Todo mundo numa linha de produção, passando uma esteirinha e nasci desse jeito, porque todo mundo nasceu desse jeito, vacinei desse jeito e deu certo, e com o meu não deu, e teve uma reação, e então ele vai sair da esteira. E, os seres humanos vão saindo da esteira porque eles não seguiram uma padronização. Mas por que as coisas são como são? Eu acho que é o que a Aline está explicando, né? Tá tudo conectado, né? Então, desde o começo, e é por isso que a gente foca tanto, olha, as coisas, elas, é muito importante, assim,
para o futuro. Talvez essa nossa conversa, né, produza frutos em mulheres que vão ouvir, vão gerar seus bebês e vai impactar na maternidade, e esses bebês vão ser criados e daqui a 40 anos a gente vai ter o reflexo disso. Então essa conversa toda demora, né, a dar frutos, mas eu acho que é isso que nos motiva a estar aqui, né, entender. A gente quer mostrar que existe, apesar de tudo que a gente vai trazer aqui de conhecimento científico, vamos falar muito de hormônios, de saúde primal, de comida, de desenvolvimento neurológico, mas ainda assim é necessário que você esteja sensível, né? Então é muito mais fácil a gente explicar o que não é humanização do nascimento, do que o que é humanização, porque é fácil de reconhecer. Toda vez que você, eu acho que a gente vai se debruçar ainda mais sobre esse tema, mas toda vez que você começar a pensar nesse assunto de nascimento, desenvolvimento de um bebê, amamentação, e algo te soar estranho, você pode imaginar que aquilo ali provavelmente não se trata, né, de humanização. Então, humanização em saúde nada mais é do que uma visão, né, da saúde, de que nós não somos um corpo, né, e somos uma máquina, né? É uma visão de que... Até vi esses dias uma frase na internet, né? Alguém falando assim, lembre-se que você não é... você tem uma alma. Não, você é uma alma e você tem um corpo, né? E o modelo de humanização é você entender o ser humano como um todo. E tudo isso importa. Então, entender como é que funciona essa conexão e dar individualidade. Entender que você, Ana, como... né, mulher, como mãe tem uma necessidade, você como outra, e começar a colocar um pouco de conhecimento científico. Então, tem algum momento que é preciso uma intervenção, né, no parto? Olha, a ciência hoje nos mostra. E hoje a gente... o conhecimento científico mostra que realmente o caminho é intervir menos, né? Então, o caminho está indo contra tudo que a gente tem visto desde a década de 60, que foi um momento que o nascimento humano, né? Os bebês, a fórmula, né? Os leites artificiais, a mulher não amamentava. Então, os costumes refletiram muito esse desenvolvimento industrial que a gente está falando. E hoje a ciência está mostrando que parece que o caminho é ir de encontro, é ir para outro lado, né? Como a Luísa fala, é apontar, é voltar, é ir para o primitivo, né? Voltar lá para o Homo sapiens. E a gente sempre E aí eu acho que é muito legal pegar desde o Homo sapiens até agora para entender por que a gente está assim, tão acelerado. E eu falo até eu mesma, assim, tem dia que você não para ver por que você está com aquele sentimento ali do dia. Você está tão acelerada, tem que fazer tanta coisa, cumprir tanto, equilibrar tantos pratinhos que você não para para olhar para você mesmo. Exatamente. E aí começa do nascimento, né? Tipo, a gente já... Eu não, nasci de parto vaginal. Eu não. Mas tô na acelerada aí, né? Mas, tipo assim, muita gente, né, vem de cesáreas agendadas e marcadas e... Isso tem a ver com a vida futura, pediatra? Tem. Como a gente nasceu diz muito sobre como a gente sobre a nossa saúde. Isso eu acho que é um tema muito bom. A Ana Paula vai falar muito, né? Com certeza. Os 1000 dias. Sobre os 1000 dias, esse começo da vida. E acho que é isso. Assim, a ideia agora é começar a falar, olha, ciência e mais entendimento mesmo, que somos seres completamente pertencentes, né, a uma natureza, né? Nós estamos à parte dela. E devaneios que virão por aí. Muito devaneio. O devaneio do momento, assim, não sei se a Aline já quer transcorrer mais, assim, do tema de humanização, mas a gente, falando da individualização, uma vez eu fui chamada para fazer uma sala de parto, e aí, na hora que eu cheguei para fazer essa sala de parto, tinha uma gestante com febre. E era um natimorto, né, assim... Na hora que eu olhei para aquela mulher, eu fiquei... Cara, isso me causou tipo, durante muito tempo eu chorava. Toda vez que eu falava, eu chorava, assim. Eu fiquei muito basbacada, tipo assim, aquela paciente tendo um parto vaginal, mas ninguém olhando para a paciente, assim. E aí, ela tava com uma infecção generalizada. Assim, essa paciente foi para UTI depois, assim. E eu falando assim, gente...
Gente, Tem uma mulher ali, com ela. olha, eu fiquei nervosa, fui ficando angustiada, assim, só que aí era uma criança um bebê que nasceu morto, e eu não, então, tipo, a minha função como pediatra acabou no momento que, só que o meu lado médico falava, vamos olhar, e aí, cara, eu saí tão arrasada daquele momento, assim, que eu falei, se substituir a gente por um boneco, por um robô, dependendo, ia ser até melhor ali, sabe? Então, eu acho que o que nos faz ser validados, assim, ainda nós sermos úteis são as nossas emoções, são os nossos relacionamentos, é o nosso aconchego, é o nosso olhar. A partir do momento que e eu falo, e isso daí é para qualquer profissão, a gente está falando como médico, que é a nossa experiência. A partir do momento que você perde o seu olhar humano, você pode ser substituído por uma máquina que não vai nem errar. Entendeu? Você quer ser atendido por um robô? Eu não quero, porque eu quero falar bom dia e aí, tá tudo bem, né? E se errar, não vai ficar com nenhum sentimento depois, né? Então, assim, aí a minha prima fala assim, a gente vai ser tudo substituído. Eu falei, cara, eu não vou, porque ninguém vai querer nascer com um robô, vai querer nascer eu olhando o neném conchegantinho. Mas, assim, pode ser que que um dia, né? Um dia, então, acho que a questão humanização, um tema, tipo, as pessoas acham, as pessoas ainda banalizaram isso e estão muito relacionadas a parto normal. Não é isso, gente. É o olhar individualizado. E isso aí serve para qualquer coisa. Se o garçom não olha na tua cara para falar bom dia, você não se sente bem naquele dia. No meu devaneio, ele pode vir um robô e me atender. Mas se eu falo, oi, tudo bem? O que você me indica? Isso é que faz humano, é conexão. Não, e trazendo até isso como exemplo, né? A gente mesmo, quando a gente está no restaurante, a gente não pergunta, às vezes, nem o nome da pessoa que está atendendo a gente. A gente também. Sim. Então, assim, a gente quer continuar robô, ou a gente quer ser homo sapiens, sabe? É isso, assim, o homo sapiens, ele se desenvolveu, isso tem no livro do Sapiens, né? E esse livro começa a falar também do início da humanidade, ele fala que o Homo sapiens se desenvolveu na fofoca, tipo, na conversa. Então, a gente, sabe assim, se a gente começar a ser muito protocolizado só e fazer sem individualizar, e eu acho que aí que está a tão falada humanização, um termo brasileiro, né, para o cuidado, que na verdade é o cuidado. Se a gente continuar nessa daí, vamos seguir um protocolo, eu vou só perguntar, vou lá, vou pesar, vou medir, vou olhar o desenvolvimento e o sono do bebê e tá tudo bem, pronto, tchau. Se eu não olhar para aquela mãe, gente, bota um robô lá que resolve, né? Sem erro nenhum, hein? Vai botar no gráfico, vai ficar muito chique. Esse termo acabou tendo, como tudo que é novo, assim, a sociedade começou a falar, opa. Os indicadores depois, né, que começaram a existir, surgiu a cesariana, e depois a cesariana começou a ficar um procedimento muito seguro por causa dos antibióticos e uma sedução, e a entrada da mulher no ambiente hospitalar, isso acabou criando, né, uma mudança muito grande de paradigma. Então, só que as pessoas começaram a entender que o desenvolvimento da tecnologia ia aumentar muito a segurança da família, do nascimento. E não foi verdade. Hoje a gente sabe que muitas intervenções, inclusive a mudança, né, no local de nascimento, a cesariana, isso tem muitos impactos. Então, a gente começou a observar que aumentou a mortalidade materna. Então, aí a gente começou a falar isso, assim, olha, parece que fazer tanta cesárea, a partir daqui começam a morrer mais bebês e morrer mães. Olha, começou a ter mais hemorragias. Então, a ciência começou a mostrar que existe um limite entre até onde a gente deve respeitar a natureza e a partir de onde a gente deve intervir. E isso nada mais é do que usar a ciência quando ela é devida. E isso nada mais é do que fazer boas práticas científicas. Como a gente ainda vive num país subdesenvolvido, que a gente não pratica, né, as evidências científicas, muita coisa no achômetro, esse movimento
precisou ter um nome. No Brasil, isso ficou conhecido como humanização, que é um conceito baseado em um tripé, de que tem que ter evidência científica em qualquer prática. Então, se você vai tirar um bebê da mãe quando ele nasce, você tem que justificar. Porque a ciência fala, olha, o bebê quando nasce, a mãe está numa máxima produção do hormônio ocitocina, que é o hormônio do amor, e aquilo ali está fazendo um vínculo entre a mãe e o bebê. Mas sempre nos hospitais tiravam, né? Era um ritual de tirar, separar a mãe do bebê. Então, olha como que uma visão estava interferindo. Então, hoje a ciência fala, não, isso é ruim. Você, para tirar um bebê da mãe, você tem que ter uma justificativa. O bebê, ao nascer, ele tem que permanecer com a mãe. E nada pode distrair a mãe. Nada pode distrair, mas não cortavam o cordão. Não, cortaram o cordão umbilical. É mais uma distração. Isso interfere na liberação de ocitocina. Isso vai atrapalhar a expulsão da placenta. Isso pode aumentar o risco de ter hemorragia pós-parto. Então, a humanização é um tripé em que você coloca a mulher como um ser único. Então, a gente chama isso de protagonismo, né, do paciente. Então, entender que aquela pessoa, aquela mulher que estava ali, ela não era uma máquina saindo do bebê. Aquela mulher estava séptica. Imagina como que era parir um bebê morto, né? Então, um pilar central da humanização é colocar a mãe e o bebê como centro da atenção. Isso acaba repercutindo em tudo que você vai fazer sobre aquele cuidado. O outro pilar é não fazer nada que não tenha nenhum tipo de validação científica. Então, fazer uma cesariana que não tenha uma validação científica e que não seja para colocar aquela mulher, aquele bebê com segurança no centro das atenções, isso desrespeita, né, um dos pilares da humanização. E o outro pilar é tirar um pouco o foco do médico e saber que nem sempre você vai precisar de médicos, de pediatra. Que é o que a gente então, falou. é introduzir essa visão interdisciplinar que a gente fala da saúde, né? Então, em países desenvolvidos, por exemplo, a maioria dos partos está sob cuidado de uma parteira, de uma midwife, né? No Brasil é enfermeira obstetra, porque se você coloca uma pessoa que é para lidar com doença, como eu, sou uma médica obstetra, para ele cuidar de um parto que é um evento fisiológico, ora, como que isso é perturbador dentro de mim, né? Como que eu tô ali fazendo o quê? E esse modelo de cuidado da saúde, ele bate de frente com o que é a humanização. Então, a humanização é isso, é você conseguir harmonizar entre o protagonismo do ser humano, as evidências, né, a ciência, quando ela realmente pode acrescentar alguma coisa, e tirar o foco, descentralizar, né? Olha, tá tudo bem aqui, esse bebê ele só precisa E vai muito comer. além de parto, né? Muito além. queria A humanização trazer- tá na saúde, Eu né? Na queria até verdade, trazer uma cereja para esse bolo, né, Luísa? Puxando um pouco a sardinha para o nosso lado. O quanto ou por quanto tempo esses dois seres serão um só, interconectados, né? Então, assim, essa mulher ganhou um protagonismo durante a sua gestação, mas esse protagonismo acaba quando o bebê nasce, porque por quanto tempo eles ainda são únicos e precisam ser observados juntos, né? Até algumas pacientes me questionam, né, vêm para a consulta de pós-parto e falam, mas essa consulta é para mim ou para o bebê? Eu falo, para os dois. Não tem como ser separado, né? Porque vocês são os dois agora, juntos. É porque é difícil para esse modelo nosso aí. Esse modelo é fragmentado, esse não é um modelo humanizado. Então, isso é um modelo tecnocrático, né? Então, hoje nós vamos ver o bebê, hoje nós vamos ver a nutrição, hoje nós vamos avaliar a pressão. Olha, não, isso aqui é o cardiologista. E existe essa visão. Então, a gente não tem ainda a humanização impregnada, né, na visão da saúde. Não. Mas dentro, às vezes, da obstetrícia, é uma área que está começando, a gente consegue plantar a sementinha. Porque mas a gente ainda é muito fragmentado. Não, agora é melhor você ir no fisioterapeuta. Esse problema é do ortopedista. Opa, não é do ortopedista. Agora eu acho que isso aí é do cirurgião. Então a gente é fragmentado, né? Isso. E a gente aprendeu a faculdade em sistemas, né? Como se um negócio não... Conectado ao outro. Gente, a cabeça tá separada. Tira aqui a cabeça, aí você tem o pulmão, você tem o coração e tipo, cara, não é assim. É igual a história aí- da dor no ombro, né? Que eu já contei essa história para você, a paciente que vinha com a dor no ombro, até que ela falou, olha, essa minha dor, ela vem sempre, né? Quando fazia aniversário da morte do marido dela, ela vinha na consulta porque estava com a dor no ombro, né? Falei, então, ela tem um peso aqui no ombro. E não era nada, né? Ela já tinha ido para ortopedista, feito terapia, era tratada com uma dor crônica, né? E ela sentia saudade, né? Até que ela
ela foi, né? Cuidar da saúde mental era a saudade, né? Ali, a dor no ombro. E é isso, assim, a mulher, ela não é uma máquina, né? De colocar um bebê para fora, né? É uma conexão profunda ali que está regindo aquele fenômeno, não é tanto que o parto é controlado por hormônios ali, né? Do amor, né? Das emoções, né? Eu acho que falar de humanização no parto... Cara, quando você, por exemplo, você estava falando e aí veio vários devaneios. Enquanto você estava falando, eu já estava pensando em várias coisas. Quando a gente fala, né, de como que o sistema foi indo, né? Tipo, como que a gente paria, e aí como que vem... Então, aí, por exemplo, quando vem a industrialização do parto, e como é que veio a solidão materna junto, e quanto que a gente não era uma vila e pessoas... unidas e conectadas, e aí industrializou tudo, e o quanto a gente não foi ficando sozinha, e o quanto hoje em dia... Começou a ter autismo, e como que isso está repercutindo nas relações. E o quanto que a gente não está... Assim, porque ser humano foi feito para se conectar, né? A gente em grupo, principalmente. E em grupos, né? E aí, quando começa a falar... e aí foi precisando da figura do médico, e aí também... As mães, né, começaram também, eu acho que seguirem menos os seus instintos. Claro, ela passou a depender, joga né? a bola, Quem né? sabe pega a bola e joga. Agora você me diz o que eu tenho que fazer. É mais sabe do parto teoricamente é o senhor, né? Imagina que eu vou saber parir sem alguém. E a medicina veio muito também com essa visão masculina, né? A medicina, ela é, né? Também, ela é, a gente fala, né? Ela é fálica, né? Rick Jones, que é um obstetra, autor de livros, ele fala, a medicina tem essa visão masculina, ela penetra, ela quer fazer, né? Então ela precisa, ao contrário da enfermagem, né, que cuida, né, das situações de saúde. Então, isso também adoece a mulher, porque a apropriação do parto pelo médico fez a mulher se sentir completamente incapaz daquele fenômeno que era simplesmente dela, natural, né? Bastava ela e um bebê. Então, com o entendimento disso, o parto passou agora, a gente precisa se cercar de outras pessoas, né? Foi aí que emergiu, né? Olha, se a mulher tiver uma pessoa que dê algum apoio a ela, emocional e físico contínuo, o parto pode ser mais fácil. E aí começou a se regulamentar, surgiu, olha... Não precisa ser alguém da saúde, né? E hoje se profissionalizou a profissão de doula, que nada mais é do que a gente agora tentar tirar essa dependência de novo do médico, até que a mulher, né? O Michel Odan fala que daqui a alguns anos não vai precisar existir doula, né? Até que a mulher tome de volta para si e entenda, né? Eu sou um ser primal, primitivo, essa capacidade está dentro de mim, eu vou me cercar de toda a segurança e tecnologia quando elas sejam apropriadas, né? Então, isso também impacta muito, né? Vai para a criação do filho, vai para a amamentação, isso transborda, né? Sai pelos poros. Exatamente. Mas é isso, assim. Então, se a gente falar, mas o nosso público também não desejar isso, não entender, né? Que a humanização, a gente não consegue dar um curso aqui e falar, olha, vamos todos serem humanizados, né? Tem porta que só se abre por dentro. A gente pode até falar com você, essa porta aí não é por fora não, tá? É por dentro. Mas a gente não tem como ir lá e arrombar, né? E mostrar uma experiência de cada um. Trazer essa experiência falando assim, como que a gente vai estar aqui, né? O tanto que a gente já errou para aprender e chegar aqui. Começa nos partos, né? Acho que cada um tem o seu relato de parto, no né? parto próprio e nos partos vividos, né? Vocês vão ter muito mais história. Eu já tenho 3, já tenho um pouquinho, né? Vamos guardar a história para o próximo. Vai vir muita coisa por aí. Eu acho importante, assim, se deixasse, a gente falaria tudo que a gente quer falar num episódio só. Mas hoje a gente quis trazer para vocês, assim, um pouquinho do que vocês vão encontrar aqui, não só de informação, de vivência, de pensamentos, de ciência, de vida. Então, assim, a gente programou se dedicar a isso, né? A esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo, uma vez por semana. A gente vai trazer um episódio novo, pensando nesse universo feminino e nesse universo materno, episódios curtos, que a gente sabe, né, que normalmente mulheres e mães estão numa correria de várias funções e a gente precisa, né, que esse tempo seja bem utilizado. Então, a gente ainda está vendo como é que vai funcionar essa questão de tempo, mas não queremos trazer um conteúdo de muito longo para não dificultar a escuta.
Mas uma vez na semana a gente vai ter episódios novos, vão estar nas nossas plataformas. A gente pode disponibilizar esse conteúdo no Instagram, pode se achegar com Demudo, no nosso YouTube, para quem puder e quiser ver as imagens, né? Porque a gente precisa dessa conexão que a gente tanto acredita, que senão a gente deixaria só o áudio, que também tem o mesmo nome, pode se achegar. Quem quiser se inscrever e compartilhar, encontra a gente nesses 2 canais de comunicação. Né? E cheguem mais, participem das nossas conversas, mandem histórias pra gente. Se você também quer participar aqui conosco, a gente quer contar muitas histórias, né? Yes. Mandem tudo lá no direct que a gente vai olhar tudo. Vai olhar tudo. Sugestões de temas também, né? Que eu acho que queiram escutar aqui da gente. E em breve estaremos aí. Semana que vem estamos de volta. E tenham paciência, porque a gente é uma Somos nutricionista humanas. e médica. A gente não é podcast. Exatamente.